Muitíssimo obrigado, gratidão. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela sua oportunidade, pela gentileza do convite, né? Sempre uma alegria muito grande. Nós escolhemos esse tema, né? Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. Quer dizer, e quem não veio para destruir, então, está construindo, né? E se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem toda essa confirmação. São 28 capítulos. No primeiro capítulo, fala exatamente isso. Eu não vim destruir a lei. Né? E vai seguindo, passa todo o ensinamento, e todos esses 28 capítulos têm 2, 3, até mais citações da Bíblia, ou seja, mais profecia, você vê mais a ação dos profetas. Né? Ela começa com os 10 mandamentos, esse Evangelho, que é a lei de Moisés. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Se ele não veio para destruir a lei de Moisés, essa lei está vigorando, hoje e sempre, para sempre. Porque o próprio Cristo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E nada passará enquanto não se cumpra tudo que está na lei. Tudo vai ser cumprido. Então, são os 10 mandamentos. E você vai seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo do Evangelho tem 2, 3, até mais citações dessas profecias. E ele termina exatamente com o Pai Nosso. Veja bem, ele começa com a lei de Moisés e termina com o Pai Nosso, com a oração que Jesus ensinou. Né? E na verdade, alguns estudiosos pensam o seguinte: que essa trajetória de Moisés ao Cristo, na verdade, é uma construção. Não é uma viagem, não é um passeio, não é um estudo, não é nada disso. É uma construção. Mas construção de quê? Construção do reino de Deus em nós. Tudo que você pega na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer outra religião, né? Nossa irmã, a lei está lá. E não vai passar. E como é que a gente sabe se concluiu bem essa jornada? Estrategicamente, a oração de Jesus foi colocada ali naquele final, para a gente fazer a prova. Ninguém vai fazer prova, eu vou fazer a minha prova. Como é que eu vou fazer isso? Rezando o Pai Nosso, frase por frase, e ver se eu estou cumprindo aquilo. Eu começo falando: Pai Nosso que estás no céu. Se eu estou falando que o Pai é nosso, então Ele é o Pai de todos nós. Não é verdade? E eu estou considerando todo mundo, meus irmãos, da mesma cor, da mesma religião, da mesma raça, do mesmo partido político, né? Eu estou cumprindo, quer dizer, essa viagem, essa construção que eu fiz valeu a pena, eu fui aprovado. Ninguém vai falar por mim, eu vou falar por mim. Tem uma filosofia antiga, me parece que não sei se é Provérbio ou no Eclesiástico, que fala o seguinte: à noite, na sua cama, conversa com seu coração e cala. Ou conversa com a sua consciência. Quer dizer, Jesus falou: na hora que você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora assim. Quer dizer, não é o quarto da minha casa, não é a janela da minha casa, que é um pouco cadeado. Não, é a porta do meu coração. Eu fechar a porta para o ensinamento de Jesus. Esqueço o resto. Eu estou fazendo isso, então a minha construção foi bem feita. Eu aproveitei essa viagem. Eu fiz uma boa obra, uma boa construção. Né? Mas outra pessoa que estava em determinado momento, vamos voltar, dar um passeio lá no tempo do rei Davi. O rei Davi, ele andava preocupado o seguinte: ele chegou à construção, a conclusão, que ele pensou assim: eu moro numa casa de serra, numa casa chique, confortável, seria hoje para nós uma mansão, né? Mas a arca do tesouro, quer dizer, a arca da aliança de Deus, vive em barraca. Isso não está certo.
E aqui não conseguia dormir com isso, né? Aí chamou o profeta Natan. Olha, Jesus cumprindo a profecia de Jesus. Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Gente, os profetas, eles não inventaram nada, eles não falaram nada de si. Tudo que eles falaram foi o que Deus mandou, foi o que Jesus mandou. Né? O profeta faz isso, traz a palavra de Jesus a nós. Então, o que Natan falou para o Davi? Olha, o senhor faz o que o seu coração pedir. Mas nessa mesma noite, Deus chamou o profeta Natan para conversar. Falou, olha, você vai dizer para o meu servo Davi, porque o Davi é um homem de guerra, é um conquistador. Né? Ele não vai fazer essa construção da minha arca. E o Altíssimo não habita em barraca feita por mãos humanas, em prédio, em coisa, não. A minha morada é no coração, né? Então você vai falar para o rei Davi o seguinte: você não me construirá casa alguma. Você não vai construir casa para mim. Mas um dos seus filhos, sim. Um dos seus filhos, sim. Fala isso para o Davi. Tá. Vamos andar mais um pouquinho. Um dos filhos do Davi que a gente mais conhece, né? Conhece bem, é o Salomão. Uma noite Deus aparece para Salomão e convoca ele. Você vai construir a minha casa, ou seja, vai fazer a minha obra. Mas Deus diz uma coisa para ele que fez toda a nossa diferença. Hoje, esse é exemplo para nós, hoje, agora, nesse momento. Deus falou para ele: pede tudo que você quiser, eu vou te dar. Porque você vai ser meu rei, você vai ser meu construtor. Falou: não quero nada. O Senhor me dá sabedoria, bom senso e equilíbrio, né? E juízo. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Tá. Aí Deus falou: olha, já que você não pediu nenhum benefício, não pediu fama, dinheiro, riqueza, casa no exterior, você não pediu nada disso, então você vai ganhar tudo isso e muito mais. Tem até uma música que fala o seguinte: procure primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. É palavra do rei Salomão, considerado o rei mais sábio, né? Tudo vos será acrescentado, porque você não pediu luxo para você. Tá. Vamos dar mais um passeio na história. Vamos chegar lá na beira do Rio Jordão, o Batista batizando o povo, né? Desculpa. De repente o Batista olha, tá Jesus chegando. Aí ele falou uma palavrinha que mudou a consciência de todo mundo que estava ali. Ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não ouviu aquilo, não deu moral, chegou, batizou e foi embora, né? Mas alguém ouviu o Batista falando: esse é o reino de Deus que tira o pecado. Gente, nós estamos correndo atrás de alguém para tirar o nosso pecado até hoje. Eu tenho mais pecado que cabelo na cabeça, eu não sei onde alguém me batizar para limpar um pouco esses pecados. Eu não aprendi ainda a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça para esperar o resto. Eu não aprendi ainda. E foi isso que aconteceu. Jesus saiu e alguém ouviu aquela conversa. Esse aí que tira o pecado? Fez filho, né? Lógico. Todo mundo está cheio de pecado, doido para ficar livre, tirar esse traço das costas. Tá, chega um, chega outro. Tal. Tem até um episódio muito engraçado, assim, só para fazer um pouco de humor na coisa, né? Algumas pessoas viu Jesus passar, começou a seguir e tal. Aí alguém viu, falou para um dos apóstolos, esqueci o nome agora, bom, depois a gente lembra, um daqueles que se tornou apóstolo, falou: olha, nós descobrimos o Messias, o enviado que Deus mandou. Mas quem que é? É Jesus de Nazaré. Natanael chamou o rapaz. Aí perguntou: mas de Nazaré sai alguma coisa que preste? De Nazaré sai alguma coisa que preste? Tá. Ele falou: vai lá e vê. Ele foi, viu e tal. E quando Jesus viu, né? Jesus estava escutando nós falar o tempo todo. Ele falou: eis aí um israelita que não tem dolo, que não tem maldade. Ele fala o que pensa, é verdadeiro. Porque a fama é ruim, todo mundo sabe disso.
Ele assustou, falou, por que você está falando isso? É porque eu te vi lá debaixo da sombra. Não, então o senhor é o filho de Deus, você que ficou, ajoelhou, queria beijar. Só porque eu te vi lá, você vai estar assustando? Você vai ver anjos descer do céu e subir para o céu, você vai ver coisas que você nem imagina. Né? Tá. Mas aí, o irmão do Pedro, né? Pedro, vamos lá, mas viu o homem. Pedro não é bobo nem nada, né? Vamos lá ler. Ele lá. Quando Pedro chegou, Jesus olhou para ele e falou, você é Simão, né? E sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Aí a gente pensa, sobre aquela pedra lá que é o Pedro, né? Pedro é parecido com pedra, vem lá dos latins, sei lá de onde, né? Deus não falou para o Natan que o Salomão ia construir a casa dele? Como é que Jesus vem falar que Pedro vai construir a igreja dele? Sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Algumas pessoas, eu não estou aqui defendendo nenhuma teoria, eu nunca vi escrito, não estou assumindo nada, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Muita gente acredita que o rei Salomão é o Simão reencarnado, por causa dessas coincidências. Porque na lei de Deus não existe coincidência. Né? Tá. Sobre essa pedra eu construiria a minha igreja, né? Tá bom. E começaram a trabalhar. A partir daí o Pedro nunca mais deixou Jesus. A partir dessa pedra eu vou construir a minha igreja. Mas Jesus não ia construir, pegar o Pedro para construir a igreja. Não é isso. É para mostrar para a gente o que a gente deve fazer. Ele é um exemplo vivo do que tem que ser feito, do que não pode ser feito. Ele viveu. Ele foi um ator de um teatro da vida e foi mostrando. Cada episódio é um ensinamento para nós. Nesse aqui, por exemplo, olha, teve um momento, gente, aqui está meio fora de ordem, não tem sequência, não. Porque eu fui lembrando assim, né? Que o pessoal, a perseguição dos fariseus, aquele pessoal ali, saduceus, estava violenta demais, o pessoal começou a fugir, começou a ficar com medo. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês querem me deixar também? Aí o Pedro, olha o ensinamento do Pedro, Pedro, Senhor, a quem iremos? Nós vamos te deixar para ir a quem? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Pedro, que pediu sabedoria, por isso que o pessoal acredita. Ele pediu sabedoria para Deus lá, usando o nome de Salomão. Eu não sei se é verdade, mas eu acredito pessoalmente, né? Ele tirou essa sabedoria. O Senhor tem palavras de vida eterna. Onde é que ele aprendeu isso? Ele era pescador. Ele não frequentou colégio, não fez curso, né? Não fez reforma íntima. Não, ele fez reforma íntima, puxa na rede lá. Tá bom? E outra coisa. Jesus pergunta, esse episódio aqui, onde iremos, está no Evangelho de João, capítulo 6, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta para o pessoal, que diz o povo aí que eu sou? Quem sou eu na boca do povo? Eu falo, a pessoa fala que eu sou Elias, que voltou. Não, é Isaías, não sei quem, é um dos profetas qualquer. Aí ele pergunta, Pedro, e você? Quem sou eu para você, Pedro? Olha a resposta do pescador que nunca estudou na vida. Olha, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Onde é que ele aprendeu isso? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Eis a resposta de Jesus que é para marcar mesmo no coração. Pedro, Simão, você é bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue, não foi o mundo que te ensinou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Onde é que Pedro encontrou com Deus? Não foi lá? Usando o nome de Salomão, muita gente acredita nisso. Pode ser coincidência, eu não sei. Pode até ser. Pode ser que seja, né? Então, o Senhor é o Filho de Deus vivo. Certo? Tá. Em outro momento, uma coisa que Pedro não gosta
Aliás, que Jesus nunca aceitou, não gostou, e ele usou Pedro, como sempre, para dar o exemplo para nós do que não deve ser feito. É aquela bajulação, aquele negócio de elogiar as pessoas. Numa palavra bem popular no dicionário Buriti Alegrense. Buriti Alegrense, sei lá o quê. Puxa-saquismo. Jesus nunca gostou. Jesus, conversando com os apóstolos, ele disse: olha, gente, o Filho do Homem vem aqui para ressuscitar e tal, e vai ser morto, crucificado. Aí Pedro, para fazer mérito, Senhor, não faz isso com o Senhor, é um pecado, isso nunca lhe acontecerá. O que Jesus respondeu? Arreda de mim, Satanás. Você quer ser minha pedra de tropeço? Você está querendo dizer que eu não consigo puxar a minha cruz, carregar o meu fardo? Então, uma coisa, o exemplo que ele usou para mostrar para nós, o Pedro foi isso. Não vem com bajular. Porque quando você me elogia, mesmo que eu sei que não é muito verdade, mas eu fico vaidoso. Porque eu sei que é mentira, mas é tão gostoso, não é? Não é tão gostoso quando a pessoa enche a bola da gente. Nossa, você fica todo feliz, fica estourando de felicidade. É mentira. Mas e daí, o que tem? Quase todo mundo mexe. Mas Jesus, ele não deixou esse exemplo. Ficou claro, sai de mim, Satanás. Quer dizer, o que faz a gente perder é o Satanás, é o mundo, desculpa. Certo? Satanás é o mal que está em torno de nós. Até Paulo falou disso, olha, gente, eu amo fazer o bem, mas o mal ainda está comigo. Paulo falou isso. Porque o mundo está aqui convidando o tempo todo. É na internet, em todo lugar você vai, o convite está, né? Terrível. Convidando, o mundo está correndo. Desculpa. Isso é a idade, vocês vão entender daqui a uns 30, 40 anos, vocês vão entender o que é isso. Então, tá? Arreda Satanás, que eu não quero saber disso. Me ensina a ser simples, puro, como um aprendiz do Evangelho de Jesus, certo? Como o diabo está sempre, tem até no livro de Isaías, tal, o demônio está rufando, né? Tá rugindo em volta, aquela coisa. Que o convite do mundo está aí. É forte, é poderoso, né? Jesus chega para o Pedro e diz: Simão, Simão, te cuida, porque Satanás está de olho em você. Ele pediu você para peneirar, passar na peneira, como se faz com trigo. Mas olha o grande exemplo que Jesus deu através do Pedro. O Pedro é a nossa cartilha viva, em todo sentido. É um ensinamento riquíssimo e infinito. Mas eu orei por você. Olha, ele usando Pedro, para a gente não esquecer nunca, no momento do aperto, quando o Satanás está ufando, só tem um remédio: a oração. A oração. O olhar para o céu. Olha para o céu. Gente, esse olhar para o céu, tem até a passagem que Jesus curou o cego, vou repetir isso, só porque eu lembrei agora. Ele curou o cego, falou: abre o olho, o que você está vendo? Fala, eu vejo um azar e tal, parece homens que andam. Falou assim: vem cá. Passou um negócio no olho, ele falou: agora olha para cima. Olha para cima, não é olhar para o céu, é olhar para cima com o coração, com a alma, olhar para Deus. Então, Jesus, eu orei para Deus, Pedro, para quê? Para que a sua fé não desfaleça. Eu orei por você, para que você continue firme na fé. Porque tem até a relação de três elementos do Senhor Jesus: Pedro pela fé, João pelo amor, Tiago pela disciplina. E os outros acompanhavam esses. São os três esteios que seguiam Jesus. Cada um com o objetivo. O Pedro vem ensinar a fé. Porque ele nunca perdia a fé. Tanto é que ele, lá no Atos dos Apóstolos, curou um aleijado, lembra? Eu não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho nada para te dar. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. O aleijado levantou e saiu correndo. A fé. Em nome de Jesus, você pode levantar e andar. E Jesus fez isso para nós. Então, quando está ruim, Jesus está orando para nós. Para a nossa fé não desfalecer. Não desfalecer. Tá bom? Tá bom.
Quando Jesus estava, né? Vou nem passar aquele negócio da traição, do cara cantar, tal, vou esquecer aquela parte. Jesus, já preparando para a viagem, né? E chegou para Pedro dizer: isso depois da traição, depois de tudo, Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim. Apacenta meus cabritos. Tem gente que fala para a gente fazer uma diferença das ovelhas com os cabritos. Que a ovelha é aquele animal dócil que dá o leite, dá a lã, dá tudo, né? E o cabrito é aquele rebeldezinho, pula cerca, entra no galinheiro, se deixar ele vai na horta como pé de alface. Então, ele quer que cuida das ovelhas boazinhas, mas quer que cuide dos cabritos malandrinhos também. Cuida deles, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ele fez uma coisa muito linda demais, foi naquela grande festa do Pentecostes. Nós já repetimos isso aqui várias vezes, mas porque é muito importante. Que é a festa do judeu, né? Seria a nossa festa de Natal aqui, tal, enfim, uma coisa muito importante. E o pessoal começou a profetizar, falar em línguas. Aí os críticos de plantão, porque hoje a gente sai na rua, os caras, você é espírita, é feiticeiro, é macumbeiro, é não sei o quê. Continua desse jeito. Mas olha aí o Pedro, olha o exemplo do Pedro. A pedra, aquela pedra que Jesus construiu toda a sua doutrina. Irmãos israelitas, varões, esses homens não estão bêbados. Para começar agora, são as primeiras horas da manhã. Ninguém teve nem tempo de beber nada. Não tomou nenhuma para espantar a friagem, não tomou nada. O que está acontecendo aqui é para confirmar a profecia do profeta Joel. Confirmar aquela profecia que Jesus veio. Eu não vim para destruir a lei e nem os profetas. Porque isso é para sempre. Muda a religião, muda o que quiser, mas isso não vai passar nunca. Jesus falou, vai passar a terra, o céu, vai acabar tudo isso aqui. Mas a minha palavra não vai passar, porque é a palavra de Deus. E o que é que diz no profeta Joel? Se você lá, Joel, eu anotei para vocês olhar depois. Olha. Joel capítulo 2, versículo 28, 29, por aí assim. Lá ele fala, naquele tempo, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O profeta, isso aqui não é palavra do Joel. Deus falou para o profeta. Os profetas são os intérpretes de Deus. Só abre um parênteses, uma coisa que a gente não pode esquecer, isso aí é no CEPAC, é na Igreja Católica, em todos os lugares, na Casa do Caminho, enfim, né? Assembleia de Deus, está sim de gente profetizando. Profetizando de verdade, a verdade verdadeira, pura. Aonde eu tenho mais, graças a Deus, eu sou dessa casa aí no CEPAC você vê criança, jovem, não está nem na puberdade ainda, já transmitindo o Evangelho. Isso é profetizar. Isso é trazer a palavra de Deus. Isso é fazer aquilo que o profeta Joel viveu, sei lá, 800 anos, não sei quantos anos antes de Cristo. Naquele tempo eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Não interessa a idade. As crianças são os maiores profetas que existem. A gente é que não tem tempo e nem disposição para ouvir as profecias das crianças. Dificilmente eles erram. É que o nosso tempo é meio curto, né? E os seus velhos terão visões. Está acontecendo hoje como nunca aconteceu. Outra coisa importantíssima também é Jesus e Pedro, mais um grande exemplo. Jesus pronto para ir embora, né? Deu os últimos recados, tal, falou, Pedro, vamos. Tipo assim, não é bem que essas palavras, né, gente? Aí Jesus olhou e viu que o João estava ficando. Falou, Senhor, quanto é esse aí? O que será dele? Olha o Pedro, né?
Ele pergunta para Jesus dar a resposta para nós. Porque essa resposta não é para o Pedro. Essa resposta é para mim. Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, você quer que ele fique até que eu volte? O que você tem com isso? O que te interessa isso? Segue-me tu. Então, Paulo dá um recado parecido para o Timóteo. Fala, Timóteo, eu não estou achando. Tem alguém falando aí? Fala assim, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Não vai pegar o sofrimento das pessoas. Quer dizer, precipitadamente, chegar e querer curar o cara de qualquer maneira. Às vezes, a missão do cara é carregar aquela doença, às vezes é a misericórdia de Deus. É a cruz pelo curar seus pecados. Eu não posso tirar. Então foi isso que Jesus... Pedro, se eu quero que ele fique, segue-me tu. Então, eu estou com meu irmão. Por qualquer motivo ele não pode seguir. Eu vou abandonar meu irmão? Não vou orar por ele, vou continuar sendo amigo dele, mas eu não vou ficar parado com ele. Eu estou indo para o centro, estou indo para a igreja, assistir a missa. Não, eu vou passar no bar ali, comer um pastel, tomar um caldo de cana ou uma cervejinha, sei lá. Tudo bem, tal, vai com Deus e volta. Mas vou para a minha igreja, deixa ele ir. Deixa ele ir. Porque Deus está cuidando. Jesus deixou um recado para nós. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se Jesus quer que João fique, que fique. E isso aí, através do Pedro, ele deixou aquela promessa mais clara, mais importante para nós. A minha volta. Jesus está de volta. Você quer que ele fique até que eu volte. Então, fique sempre. E por isso, o João ficou, entre outras coisas que ele fez, foi o Apocalipse, né? Porque Jesus deixou ele ficar até que ele voltasse. E Jesus continua voltando e fazendo morada nos nossos corações. Muitíssimo obrigado pela misericórdia, pela a graça do convite. Muita gratidão. Boa noite a todos.